Bom dia a todos. Vou marcar aqui meu tempo no cronômetro. Espero que o professor me avise quando estiver faltando 5 minutos, para não me perder muito, né? Nem me estender, né? Falar sobre o meu dia a dia na imprensa é um assunto que me envolve muito, então eu costumo me estender, espero não fazer isso aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui na PUC hoje e pisando aqui eu lembrei de dois momentos muito importantes da minha vida estudantil, que foram dois encontros que eu com um bando de malucos resolvemos organizar. O primeiro um Enecom Sul, aqui regional, e eu estudei na Federal, mas fiz amigos aqui na PUC também, e a PUC sediou esse encontro e depois a ousadia de fazer um encontro nacional. E esse ambiente estudantil me comove muito, porque foi um momento muito marcante na minha vida, e que eu espero que cada um dos acadêmicos, colegas jornalistas de outras áreas de comunicação curtam muito, né, e aproveitem e levem como bagagem, porque sem dúvida a discussão, o debate, o envolvimento político, o envolvimento acadêmico nessa fase é uma oportunidade rara. Depois ele não volta, né? A gente tenta recuperar, mas passou. Então, parabéns para vocês que estão aqui hoje reunidos nesse feriadão, debatendo, discutindo, apresentando trabalhos acadêmicos. Eu agradeço o convite, que é um convite, uma missão complicada, porque eu vim substituir o professor Rafael, que teve um problema pessoal e não conseguiu cumprir o compromisso de estar aqui. Então, com certeza, o que eu tenho a contribuir é muito diferente do que o professor traria. Ele tem uma bagagem acadêmica e de pesquisa relevantíssima, que obviamente eu não vou me atrever a substituir. Então, eu aproveito para trazer um pouco da minha experiência e, mais do que isso, minha inquietação, as minhas dúvidas, as minhas angústias que eu vim repartir com vocês nesse momento. Então, agradeço ao Intercom, o convite, o professor Marcos. É um prazer encontrar tanta gente conhecida, tantos amigos aqui, amigos de profissão, meus amigos do mestrado, que também estão aqui me prestigiando e estão apresentando brilhantemente seus trabalhos. Paulo, que eu acho que de todas as pessoas aqui é quem eu costumo conversar mais no meu dia a dia. Realmente a gente tem conversado bastante, pelo menos no mínimo um dia sim, um dia não, quando não todo dia, né? Por conta dessa cobertura intensa da Lava Jato. O Sérgio Gadini, que há alguns anos eu já não encontrava pessoalmente, fico feliz de reencontrar. É um prazer estar com todos vocês. Agradeço imensamente esse convite e essa oportunidade, professora Criseli também, que fez essa ponte, né? Como eu falei, não quero ter a ousadia. Eu estou engatinhando na vida acadêmica agora, né? Fazendo mestrado, e eu não tenho a pretensão de tratar academicamente desse assunto tão denso como a opinião pública, mas resolvi ser um pouco ousada de trazer uma citação aqui, duas citações de Habermas. Estou longe de fazer qualquer análise mais profunda, deixo isso para os teóricos, mas são dois trechos instigantes do livro Mudança Estrutural na Esfera Pública, que eu procurei tentar traçar um paralelo aí, né, sobre o tema dessa mesa, que é a opinião pública, a relação com a mídia, justamente nesse tempo de cobertura da Lava Jato. E aí Habermas diz que as opiniões não públicas atuam em grande número e a opinião pública é, de fato, uma ficção, né? Quem é essa opinião pública? Lógico, aqui a gente está falando de um ambiente teórico, de um cenário de mudança estrutural da sociedade burguesa, mas, obviamente, a gente tem a opinião pública como um lugar comum no nosso dia a dia, né? A gente fala a opinião pública. E quem é essa opinião pública? Ela tem voz? De quem é essa voz, né? Quem a mídia consegue influenciar? A quem a mídia consegue dar voz, né? E aí são algumas dúvidas que surgem. Esse trecho de tradução fala exatamente de um ponto aqui que me instiga muito, né? Em uma massa, muito menos pessoas expressam opiniões do que aquelas que as recebem, pois a comunidade do público se torna uma coletividade abstrata de indivíduos que recebem impressões dos meios de comunicação de massa. E aí talvez esteja o papel relevantíssimo do jornalista. E aí
eu vou fazer para você, tentar traçar para vocês algumas dessas inquietações e dessas angústias, deixando um pouco de lado as angústias ou avaliações que eu possa ter em relação aos personagens da investigação Lava Jato e em relação às próprias empresas de comunicação, né? A gente sabe aí que as empresas de comunicação, os jornais, os veículos, as revistas, as rádios assumiram posições claras nesse processo em alguns momentos, né? Isso no seu conteúdo editorial, mas eu gosto muito de fazer uma reflexão que é sobre o papel do jornalista. Como mencionado aí na introdução da minha apresentação, eu estou 18 anos na profissão e eu voltei muito recentemente para veículo de comunicação. Tive uma passagem até extensa em assessorias de comunicação na área corporativa e um estranhamento que eu sinto no voltar é a falta de debate, a falta de reflexão. Talvez porque o tempo não nos permita mais, né? Porque a nossa rotina seja uma rotina assolada pelo imediatismo. Mas a gente costumava conversar muito mais em redação. A gente costumava elaborar muito mais as nossas pautas. A gente costumava discutir muito mais as nossas pautas do princípio ao fim, quando a gente voltava com o material para a redação. Qual era o caminho? Por onde a gente iria, né? E isso não quer dizer... eu estou falando do lado bom da coisa, né? Não no direcionamento, mas... a gente ter a possibilidade de discutir se aquele caminho era um caminho que fazia sentido, né? Se aquilo tinha interesse público. E aí eu sou uma eterna angustiada, eu acho que é isso que me move na minha profissão. Fazer essa reflexão para mim é fundamental. Bom, só um panorama muito rápido sobre como é que está sendo a nossa rotina, quem são os personagens dessa cobertura jornalística da Lava Jato. E falando especificamente, assim que eu voltei para veículo de comunicação, fui convidada para trabalhar na Band News, coisa de 1 mês, 2 meses depois, eu embarquei na cobertura de Lava Jato e virei uma setorista de Lava Jato desde então. Então, estou 1 ano e meio cobrindo quase que só isso diariamente, né? É um investimento grande que é preciso fazer. No nosso caso, na Rádio Band News e de todas as rádios, a estrutura é muito pequena, então aquém do que a gente gostaria de ter, né? Existem veículos que trabalham com equipes muito maiores e conseguem fazer uma cobertura de fôlego maior ainda, mas ainda assim é uma cobertura que exige muito estudo, muita dedicação, porque, e eu não vou fazer uma explanação aqui do que é a cobertura jornalística da Lava Jato para tentar entender um pouquinho dessa relação e da formação da opinião pública, mas de maneira geral, um panorama aqui de quem está envolvido, jornalistas de veículos locais, de veículos de circulação nacional, muitos correspondentes que estão aqui em Curitiba também há 1 ano e meio, ou que se revezam, ou que foram contratados para atuar na cidade para cobrir só Lava Jato, profissionais de imagem, os assessores de imprensa, com que a gente também mantém uma relação profissional quase que diária, né? Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal, os principais atores dessa investigação, que são de onde vem uma parte das nossas fontes, assessores de imprensa também de investigados e empresas investigadas. Isso falando na comunicação desses profissionais, quem são eles, né? Onde a gente está, na cobertura diária, Polícia Federal na fase de inquérito, em dia que deflagra a operação, Justiça Federal em fase de processo, ação penal, audiências, interrogatórios, a gente não pode acompanhar, mas fica lá na boca de espera, né, para conversar com advogados, eventualmente algum investigado que está solto que pode passar e a gente pode conversar. Ministério Público Federal, em coletivas, quando apresentam, oferecem denúncias ou eventualmente entrevistas que são marcadas em qualquer um desses lugares. Escritórios de advocacia, os advogados, né, defesa de réus também são fontes, né, então eventualmente a gente está em escritórios de advocacia e nas redações pesquisando muito, estudando muito, telefonando, apurando também no computador, acompanhando o chamado EPROC, né, que é o processo eletrônico. E aqui eu já começo a fazer uma primeira ressalva quando a gente fala em público, né? Vários processos, vários procedimentos, desde fase de investigação, incluindo as ações penais, são públicos. Ou seja, a gente tem acesso. Mas você, cidadão comum, né, não tem esse acesso assim. É preciso ter uma senha, é preciso ter um código de acesso. Então, esse público, essa
publicidade no sentido amplo que se dá a cada um desses processos se dá por meio principalmente da imprensa. São os jornalistas que têm acesso a esse processo e podem consultá-lo, né? Não é qualquer pessoa que vai abrir, entrar nesse EPROC e vai poder entrar e vai poder acessar. Então esse público é um público, quer dizer, foi baixado o sigilo, não existe mais sigilo sobre aquele processo. Provavelmente com outros mecanismos, se fizer uma requisição formal, a Justiça Federal, você vai conseguir também acesso, porque afinal de contas é público, se você tem interesse, mas é provável, eu não sei bem como é que funciona isso, você tenha que comprovar o seu interesse ou enfim, a pertinência do seu acesso àquele determinado processo. Mas para a gente isso é público, né? Então é pelas nossas mãos que passa grande parte dessa informação. E aí eu começo a chamar a responsabilidade, chamar a atenção para a nossa responsabilidade, né? Nossas fontes, já passei quando eu falei sobre os locais onde a gente atua, os assessores de imprensa, delegados, procuradores, advogados, investigados, eventualmente. É difícil falar como investigado, mas se ele ainda não foi formalmente denunciado, não é um réu, aí pode haver alguma possibilidade, né? Nunca falei com o Alberto Youssef, gostaria muito, mas não me deu essa oportunidade ainda. Essa relação que se estabelece, jornalista, fonte, sociedade, também aqui estou falando só dos aspectos mais formais, mão dupla, né? Não sejamos ingênuos, existe um interesse na divulgação de determinados fatos e um interesse no recebimento dessa informação. Quer dizer, a nossa atividade é alimentada por informação e, obviamente, só se revela ao jornalista aquilo que há interesse ou segurança em se revelar, ou interesse público, né? Então, quando a gente recebe uma informação, ela passou por provavelmente uma análise, né? Nesta atmosfera, nesse ambiente, ninguém fala o que não pode ser falado, né? Todas as palavras são medidas, obviamente, né? Não estamos numa relação aqui de amigos que sentamos no boteco e conversamos. A gente está numa relação profissional. Então, é óbvio que essas palavras elas são medidas quando elas são a nós dirigidas e nós temos o interesse em recebê-las. É assim que se alimenta uma relação entre fonte e jornalista. Até a introdução dessa mesa falava um pouco sobre do que depende, né, de uma certa forma, o sucesso de grandes investigações. E isso, inclusive, o juiz Sérgio Moro tem colocado como uma premissa, né? Dar publicidade ao que se investiga, ao que se apura, e ter a imprensa cobrindo esse assunto é uma garantia de que esse assunto não vai cair no esquecimento, né? Ter uma opinião pública favorável, sem uma opinião pública favorável, essas investigações podem não progredir. Aí a gente vai entrar nesse mérito que é uma opinião pública favorável, quem é favorável, quem não é, a grosso modo, né? Não dá para negar que a Lava Jato tem aí seu apoio, o apoio da sociedade, não dá para negar a relevância de uma investigação como essa, e aí, de novo, não sejamos ingênuos, né? Corrupção no Brasil como os procuradores da República gostam de citar, é um problema endêmico, né? Não é desse governo, não é do governo anterior, não é só na esfera estadual, federal, mas a gente sabe da corrupção em todas as esferas do poder público. Desta vez, esse conjunto de fatores se reuniu para que essa investigação fosse levada a termo, para que as interferências, provavelmente, porque aí a gente pode agora fazer uma análise, né? Começar a fazer análise para trás. A gente vai levar muito tempo para analisar a Lava Jato. Esse aqui também não é nem meu objeto de pesquisa acadêmica. Eu jamais me atreveria a fazer isso agora, nesse momento em que as coisas ainda estão efervescentes. Eu acho que vai ser preciso um distanciamento para a gente olhar para trás e ver por onde caminhou e, principalmente, como caminhou, qual foi o papel da imprensa, o papel dos jornalistas em todo esse processo, né? Mas a gente tem aí um apoio popular e um apoio de instituições, principalmente, lembrando que essa opinião pública ela é formada aí por representações, né? Então, instituições que apoiam e que estão dando andamento a esse interesse na cobertura da Lava Jato. No sentido de tornar público, aí a gente destaca o papel que é e pode ser muito relevante da imprensa, né? Dar transparência às informações, trazer a público
o que é relevante, o que é de interesse público. Então, aí sim, existe um papel relevantíssimo da imprensa, enquanto não só divulgador e não ventríloco de fontes, né, mas como a instituição, vamos chamar de instituição, que pode questionar, que pode ponderar, que pode trazer a informação mais clara possível para a sociedade. Bom, aí vem as minhas inquietações, e é nelas que eu gostaria de bater um pouquinho, embora a gente tenha que andar um pouco rápido aqui para não avançar muito mais na hora. Quando que a divulgação interessa a fonte, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, e muitas vezes há um interesse em se apontar um norte, né? Quantas, e não só na Lava Jato, quantas vezes fontes usam jornalistas para mandar recado, né? Isso acontece. Isso acontece. Quer dizer, eu tenho uma informação, é importante que essa informação venha a público, e muitas vezes para preservar o próprio trabalho de investigação, porque o sigilo pode comprometer, né? Então, quando que a divulgação interessa a fonte? Sobre a fonte eu não posso falar, sobre o seu interesse. No caso de instituições públicas, a gente sempre espera que o interesse pela divulgação da informação seja o interesse público, o interesse da sociedade, né? E aí que a gente precisa, podemos ser otimistas em tentar entender que é sempre assim. Agora, quando a informação interessa ao jornalista, e é nessa reflexão que eu procuro me ater, e é uma reflexão que eu procuro fazer todos os dias. Ela deveria interessar o jornalista quando ela tem interesse público, quando ela serve à sociedade. Mas a gente sabe que muitas vezes a divulgação acontece só pela divulgação. Então eu coloquei aí essa reflexão sobre o interesse na divulgação nesse contraponto aí, interesse público e espetáculo, né? Eu acho que as nossas atitudes deveriam estar sempre orientadas pelo interesse público, e essa análise precisaria ser feita. Uma provocação: jornalistas são inocentes úteis? Nem sempre inocentes, né? Eu vivo uma angústia diária quando eu converso com determinadas fontes para analisar se eu estou sendo usada ou não estou. Eu posso, isso acontece, né? Eu tenho que tentar me preservar disso para eu não ser inocente, para eu não ser usada, mas às vezes eu não consigo enxergar também. Agora, se a gente não faz essa reflexão, se a gente não tem isso como uma possibilidade, seremos sempre úteis e a informação vai estar sempre a serviço de alguém e não necessariamente do interesse público. Uma coisa que me preocupa muito é o escudo e a justificativa da imprensa. É um escudo que a imprensa usa, né, para se esconder da informação que é revelada. Se uma informação, no caso da Lava Jato, é repassada à imprensa, ela necessariamente deve ser divulgada? Eu tenho minhas dúvidas. E aí, eu vou avançar falando desse crivo que deveria ser premissa, é regra básica do jornalismo quando recebe uma informação. Apurar, checar a procedência, saber se ela é relevante, se ela é verdadeira, e aí decidir divulgar. O imediatismo das redes sociais, a concorrência dos veículos de comunicação, hoje muito por meios eletrônicos, né, pela internet, seja pelos portais ou até pelas próprias mídias sociais, impulsiona todo mundo a receber informação e chutar pro gol, né? E assim tem sido. Isso é até sufocante, é uma coisa que nos atropela no dia a dia. E eu entendo, e aí não quero também ser tão cruel com a nossa culpa, ou falar muito só da nossa responsabilidade, porque aí existe um conjunto de fatores. Muitas vezes a gente não tem tempo, né? Nem consegue respirar, ou está pressionado por uma rede no teu, aqui, né? Fungando no seu pescoço, dizendo venha, traga informação, porque alguém já deu, porque saiu em determinado portal.
Mas é fundamental a gente recuperar em assuntos delicadíssimos como esse, como é a cobertura da Lava Jato, a nossa reflexão, o nosso crivo, estabelecer esse crivo. Né? É uma responsabilidade que eu acho que da qual a gente não pode abrir mão. Hoje ainda, nos bastidores, a gente falava com alguns estudantes ali, falando sobre o que o povo quer ouvir, o que as pessoas têm sede de saber. Isso não pode, eu acho, que guiar a nossa atuação, não pode guiar a nossa produção. Né? A gente corre um sério risco de ser levado a reboque dessa sede das pessoas, não por informação necessariamente, mas por espetáculo. Então, eu acho que a gente precisa, sim, refletir sobre esses aspectos. O Paulo falou ali sobre a preservação dos direitos fundamentais das pessoas investigadas. Né? Isso é uma coisa na qual eu penso todos os dias e não estou pensando só na Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato envolve personagens públicos que já estão expostos, de uma certa maneira, há muito mais tempo, inclusive, do que nessa própria investigação. Há uma dificuldade maior da gente determinar quem deles deve ser protegido, né? Afinal de contas, são figuras, em alguns casos, figuras públicas, ou figuras que atuam no setor público, e aí não vamos esquecer dos empresários, né? E desse foco da operação, porque a gente fala muito nos agentes públicos e, às vezes, a gente esquece um pouco, né, do setor empresarial, aí, que também está sendo condenado, processado, investigado, e que, em alguns momentos, por fazer delações e tal, parece que, de uma certa maneira, o crime é atenuado, né? Parece que a sociedade tem uma tendência a aliviar a culpa, né, de quem delata e principalmente de quem é do setor privado. Quer dizer, agora eu vou resolver minha situação, vou aplicar o que está se falando muito aí, métodos de compliance, né, para poder evitar que a corrupção volte a acontecer na minha empresa e fica tudo bem, né? Que bom, não faria nenhum sentido para a nossa sociedade se não fosse para ser assim. Tem que ser assim, né? As empresas têm que aprender a atuar diante de um novo modelo de negócio com o setor público precisa fazer desse limão uma limonada, é preciso mudar, é preciso virar a página, mas, né, não vamos também ser tão brandos assim, esquecer das culpas do que passou, dos enriquecimentos, etc. E aí a gente fala na divulgação de imagens, divulgação de nomes, divulgação de apurações inconclusas, e nesse sistema aqui, dá um exemplo muito rápido sobre esse nosso crivo. A gente tem acesso a esses procedimentos. Muitas e muitas vezes a gente consegue ver relatórios, por exemplo, da Polícia Federal, naquele processo. O relatório, um dia desses eu fui cobrada a fazer uma matéria, um grande jornal já tinha feito. O relatório não chegava, obviamente, a nenhuma conclusão, ele era do meio de uma investigação. A investigação existia por se considerar uma hipótese de crime, mas ele não me dava subsídio nenhum para transformar aquilo numa matéria. Se eu transformasse aquilo numa matéria, eu estaria dizendo que aquele investigado cometeu crimes. Obviamente, eu estaria antecipando a culpa, né? E eu acho que é preciso a gente ter um pouco de critério, dar um passo para trás, analisar, mas isso aqui faz algum sentido? Isso é relevante de verdade? Isso me dá até respaldo para publicar, para levar ao ar? E qual é a consequência disso? Quando eu apresento um determinado fato ou uma determinada investigação, a gente sabe que a compreensão do público não é de que aquele fato está sendo apurado, é de que aquela pessoa provavelmente cometeu esse crime, né? Então, eu acho que é preciso fazer essa reflexão diariamente. Investigado exposto, inocente e ignorado. Muitos investigados da Lava Jato já foram absolvidos. E eu lembro de vários, não vou me ater aqui a detalhes, de vários cujos nomes eu ajudei a expor. Vários. Que eu falei no rádio algumas vezes, né, manifestei esses nomes. E depois, quando ele é inocentado, em alguns casos, alguns jornais chegaram, inclusive, a ignorar completamente a absolvição. O que foi feito da vida dessas pessoas, né? Qual é a nossa responsabilidade sobre esse problema, né, que aconteceu
e que, com certeza, abalou a vida não só desse investigado, da sua família e tudo mais. Eu falo que a gente aprendeu muito pouco com o caso clássico que a gente estuda na escola, que estuda na faculdade, que é a escola base. A gente fala desse caso como um clássico, um case para ser analisado, de como um pré-julgamento acabou com a vida de alguém, mas dia após dia, nessas e em outras pequenas investigações, parece que a gente não lembra dessa nossa responsabilidade. Né? Isso tem acontecido com muita frequência. Aqui eu estou falando até de um caso ali, uma foto de investigados na Lava Jato sendo transferidos da Polícia Federal para a carceragem do Complexo Médico Penal. Essas imagens, outras, inclusive, eu não consigo nem identificar quem está ali, não lembro, não fiz muita questão de lembrar agora. Mas, enfim, eles estão expostos, né? Eles são investigados. Nessa fase, quando eles são presos, eles são investigados. O Paulo, com certeza, está conseguindo reconhecer um a um. Né? Eu acho que é aquele. Bom, eu vou falar rapidamente sobre um caso, que é um caso dos mais polêmicos da Lava Jato, para tentar mostrar como a imprensa, como o jornalismo pode se antecipar ao questionamento em relação a determinadas informações, pode promover alterações lá na frente, mas não necessariamente, aqui a minha dúvida é se muda a opinião pública. Provavelmente não. Depois do assunto revelado, da notícia divulgada, eu acho que reverter a opinião do público é quase que impossível, mas vamos ao caso. É o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as escutas telefônicas em uma das investigações. Na tarde do dia 16 de março, essas escutas são divulgadas pela imprensa. À tarde e à noite começam a acontecer as repercussões e só da noite daquele dia 16 para o dia seguinte começam a surgir alguns questionamentos, né? Aí o conteúdo de todas as gravações já estava no ar, todo mundo tinha ouvido as conversas não só do presidente Lula com o ex-presidente Lula com a presidente afastada Dilma Rousseff, então presidente, quanto outras conversas marginais ali, né, paralelas, a Marisa Letícia com o filho, e aí muita gente questionando, os palavrões falados, aquela história, ninguém sobrevive a um grampo, né? Vocês que não me ouçam falando no telefone, porque eu vou passar vergonha, né? E aí a gente fica pensando na relevância dessas informações, né? Por que o jornalista, por que a imprensa, o veículo de comunicação, quando recebe uma informação como essa, divulga? Tinha acesso. Aí o escudo, não, mas estava lá, eu tenho acesso é público, eu tinha essa proteção legal. Eu estou protegido legalmente porque eu posso divulgar. Agora, de todas essas conversas, qual de fato era relevante para a sociedade? Qual fez diferença no seu dia? Qual revelou uma irregularidade? Mas elas foram todas divulgadas indiscriminadamente. Opa! É isso mesmo? Aí no dia seguinte, os questionamentos eles surgem a partir desse cronograma. Eu trouxe para vocês rapidamente o horário de um despacho do juiz Sérgio Moro que suspende a interceptação telefônica. Alguns minutos depois, um funcionário certifica que o delegado foi intimado dessa decisão, ou seja, a Polícia Federal já tomou conhecimento. Ao 12h20 são expedidos ofícios para as operadoras, e depois a gente vem vários questionamentos falando que as operadoras levam tempo para ser comunicadas de que a interceptação foi suspensa, e mesmo assim existe nesse inteirinho uma gravação, que é a gravação justamente da conversa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma Rousseff. Esse foi o grande questionamento, né? Dizer, não estava coberta pela decisão judicial, que era a decisão de suspender a interceptação telefônica. Ao 12h43, a Polícia Federal está ciente da suspensão, informa que está enviando ofícios às operadoras. Às 15h37, um delegado carrega esse áudio, que é o áudio da conversa de Lula e Dilma no processo, e informa que o conteúdo trata da conversa do ex-presidente com a presidente. Então, isso está registrado, se você acompanha o cronograma dessa movimentação, a gente sabe que às 16h21,
quando o juiz Sérgio Moro despacha, levantando o sigilo, dando publicidade a todo o conteúdo das gravações, ele já tinha informação, e a gente quer crer que não, que com responsabilidade ele entendia que existia uma conversa entre Lula e Dilma, né? E é dado publicidade a isso. Bom, isso gera uma grande polêmica. Assim, eu questiono, como eu falei para vocês, a divulgação da conversa do ex-presidente com a presidente, mas eu questiono ainda mais a divulgação das outras conversas, muito mais, porque, honestamente, elas são, para mim, elas são completamente desnecessárias, elas não fizeram diferença nenhuma na opinião que eu possa ter a respeito de fulano ou ciclano. Então, eu acho que esse é um caso clássico. Ninguém poderia pôr a mão na consciência e dizer, olha, não cabe explorar esse tipo de assunto, né? E aí, o que é o efeito dessa discussão, né? Quando a imprensa não se cala, quando os questionamentos são feitos, e aí a gente tem que lutar sempre pelo nosso direito de questionar com delicadeza e respeito, né? A gente sempre pode fazer isso. A gente tem algumas mudanças, ou a gente leva o poder público, leva os agentes públicos a prestar satisfações, a dar satisfação para a sociedade. Esse é o nosso papel, né? Levar o poder público a nos dar satisfação. Moro compara essa gravação telefônica envolvendo o presidente Dilma ao caso Watergate, fala que é de menor relevância o horário e que não se atentou para esse lapso de horário, né? Essa é a justificativa, mantém o sigilo, mas logo em seguida encaminha esse processo ao STF. Na época existia a polêmica da possibilidade de Lula assumir a Casa Civil, então o caso sobe para a instância superior. Alguns dias depois, então isso aqui é dia 17, isso aqui já é um pouco mais à frente, em 30 de março, o Sérgio Moro pede desculpas por polêmica, isso num processo, né, quando ele dá resposta ao Supremo Tribunal Federal, provocado pelo Supremo Tribunal Federal a apresentar explicações, ele pede desculpas por possíveis transtornos que tenha causado com essa divulgação. As últimas inquietações são: o jornalista influencia ou é contaminado pelo senso comum? Eu acho que o jornalista, de novo, não pode ir a reboque do que se ouve, ou dessa sede de informação, ou de determinadas informações que se ouve pelo clamor popular, né? É preciso um certo distanciamento, é preciso, obviamente, atender às expectativas da sociedade enquanto interesse público, mas o clamor nem sempre, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, é o que pode guiar as nossas atitudes, porque há nisso um risco de se pautar por aquilo que se quer ouvir, ler ou assistir, e não aquilo que é de fato relevante. E a gente volta aí àquela primeira citação, falando de como que a coletividade, essa coletividade abstrata de indivíduos, que não é exatamente a opinião pública, né? Como ela se alimenta, se ela se alimenta de impressões dos meios de comunicação de massa, eu pelo menos considero muito melhor para a democracia e para a sociedade que esse jornalismo seja praticado levando em conta todas essas responsabilidades, não se esquecendo delas, e ao mesmo tempo exercendo a nossa tarefa com um senso crítico. Esse é o senso que nós podemos ter, porque a gente tem contato direto com as fontes que nos fornecem informação e, obviamente, nós somos a ponte, né, dessa informação com a sociedade. Agradeço, deixo meu e-mail se alguém quiser. Estou pedindo para o editor para trazer para mim as perguntas.